Oi, gente, bom dia, luz e paz para vocês. Saúde para a família, para todo mundo aí, geral. Galera, o Wellington Silva dando uma passadinha por aqui. Bom, ontem eu fiz um vídeo para vocês e achei muito interessante o vídeo que eu fiz, eu gostei bastante. No final eu até fiz alguns comentários, achei muito legal mesmo. Mas aí eu passei o resto do dia pensando e cheguei a uma conclusão que eu precisava fazer um parênteses àquele vídeo, precisava fazer um comentário, né? Esse vídeo que eu fiz ontem, né, ele responde às dúvidas de um inscrito, de um colega, que sugere que eu desse algumas dicas de como montar o stand, de como empreender, de como colocar, o que fazer e o que não fazer em um espaço de uma feira, de um ambiente de negócios, né? Então, é exatamente isso. É importante entender que uma feira, ele é um ambiente de negócios, tá bom? Então, eu quis fazer um adendo curtinho, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quis fazer um adendo porque eu cheguei à conclusão que precisava pontuar alguns itens, algumas situações da economia atual, do mercado de feiras, bazares e afins, até para que o comentário que eu fiz ontem seja mais assertivo para cada um dos que são novos empreendedores. Bom, galera, curte, compartilha, divulga aí o nosso canal, né? Vocês já sabem esse processo. Eu que não sou youtuber, estou pegando um jeitinho aqui, mas vamos falar sobre isso. O que acontece? Eu tive o resto da tarde ontem pensando sobre alguns fatores que na verdade, até me atrapalharam no meu trabalho. O vídeo ele foi muito focado, apesar de ser um pouco extenso, ele foi muito focado em algumas informações, tá? E depois que eu parei para pensar, eu falei, cara, eu fui tão focado em algumas informações que eu queria passar que eu esqueci de alguns fatos que são importantes para o empreendedor. E um dos fatos é o fato de que está aparecendo muitas feiras mesmo. Ontem eu falava sobre como você deve montar um stand, que você deve se preocupar com as medidas do seu espaço, se a feira que você está fazendo é uma parceira, se vai te fornecer mesa, cadeira, o que a feira te fornece, para que você consiga, então, montar um standzinho legal, apresentar bem o seu produto e vender, né, ter resultado, porque no final das contas, é ter resultado. E aí, para me pautar nisso daí, hoje eu fui dar uma pesquisada em algumas coisas que eu já sabia, mas que eu queria ter números, né, para poder pensar nisso daí. E eu entendi. Bom, veja bem, o que eu percebi que eu não falei que eu deveria ter falado? Tem nascido muitas feiras no cenário, tá? Tem muita gente começando a empreender. Mas também existem pessoas que estão começando a empreender do lado dos organizadores de feira. Eu vou explicar. Antigamente você não tinha tantas feiras acontecendo no cenário. Você tinha feiras que eram muito pontuais, né? Ou tinham aquelas feiras que aconteciam todo sábado em um determinado endereço, todo domingo num outro determinado endereço, ou as feiras que aconteciam como se fossem grandes festivais, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, por exemplo, tá? Então era isso que você tinha. Você não tinha, naquela época, nenhum grande órgão preocupado com isso, ou monitorando isso, fiscalizando isso daí, ou até mesmo realizando atividades dentro desse cenário, né? Isso não existia. A prefeitura, o máximo que ela fazia era liberar as licenças para quem ia fazer as feiras de rua, né? O Sebrae, o máximo que ele fazia era se organizar para dar os treinamentos que algumas pessoas achavam necessário, como, por exemplo, cursinhos online, cursos para aprender a empreender, cursos para aprender a precificar, cursos sobre estoque, esse tipo de coisa. E ainda assim era muito vago, né? Então você não tinha ninguém se focando em nada disso. Existia ainda deve existir, claro, existia uma situação que era a Sutaco,
que eu acho que era a melhor coisa, se ainda existe, é a melhor coisa para o empreendedor que expõe na rua, por exemplo, aquele cara que faz artesanato, aquela tiazinha que faz o crochê, porque fazia-se um cadastro na Sutaco, esse cadastro ele era nacional, você poderia empreender em qualquer lugar do mundo, aliás, você poderia empreender em qualquer lugar do Brasil. Então isso era muito legal, porque realmente você tinha ali uma situação que te favorecia, mas ainda assim era algo muito, tudo isso era muito vago, né? E o empreendedor, mesmo quando ele achava que não tinha um suporte legal, ele, pela ausência do poder público, ele estava sendo, de certa forma, no meu entendimento, favorecido. Houveram algumas iniciativas muito interessantes no centro de São Paulo, como, por exemplo, e isso eu estou falando, tá, gente, antes de 2020, tá? Então, houveram ali algumas iniciativas muito interessantes, como, por exemplo, o evento... fugiu o nome, Mercado das Pulgas, que aconteceu ali durante algumas situações em São Paulo, no Minhocão, no Anhangabaú, acho que também na Paulista, enfim, que foram eventos incríveis, mas não passava disso. Tiveram ali na década de 80, acho que meados dos anos 90, ou nos anos 90, não sei, Mercado Mundo Mix, mas esse entra naquele grupo de feiras que eram pontuais, né? E o que eu quero dizer com tudo isso, relembrando essas situações, tá? Do qual desse Mercado Mundo Mix, por exemplo, saíram marcas assim incríveis, como a Chili Beans, por exemplo, né? Um tubarão dos negócios hoje, o Caíto Maia e tantos outros, tá? Mas o que eu quero dizer, relembrando esses trechos aí, que hoje o que a gente tem percebido é que muitos órgãos, ou pelo menos alguns órgãos, estão se articulando dentro desse cenário. Por exemplo, existe hoje cursos no Sebrae focados especificamente para feiras de artesanato, de arte, de design, de modas, mas essas feiras é que a gente faz. E existem feiras nascendo, como eu já falei, todos os dias, que a gente percebe que a feira tem ela não tem uma bagagem no seu processo de execução, de participação, de atividade, ela não tem uma bagagem, não é uma feira que tem 10, 15, 20 anos, mas ela tem um poder aquisitivo, um poder de grana, um poder de investimento muito grande. E quem faz feiras como a de Itacuja, por exemplo, como assim, qualquer coisa, e Carol Martini e tantos outros, quem faz esse tipo de feira que nós fazemos, a gente sabe que reunir recursos para uma feira legal é uma coisa muito difícil, até porque você não tem nenhum grande órgão te patrocinando, né? Tudo sai do seu bolso ali. Então você tem que ir num servicinho de formiga, você faz um evento, separa alguma coisa, melhora o próximo evento, separa alguma coisa, melhora o próximo e assim vai. Mas hoje tem aparecido feiras que são simplesmente gigantescas. Feiras que acontecem em ruas, feiras que acontecem em praças, feiras que acontecem em regiões já movimentadas. Então tem acontecido algumas feiras muito legais. E isso, eu realmente acho muito legal esse tipo de evento que vem acontecendo. Eu acho que para o nosso cenário isso é muito bacana mesmo. Só que tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado também. Então ontem eu falei sobre processos de medidas, de mesa, como montar um stand, o que fazer, o que não fazer. Mas existe um ponto que é importante também, você que é empreendedor. Observar qual feira você deve ou não deve fazer, tá? Se você tem aí como direi, um senso moral da sua marca, do seu produto, do que você representa, é importante você levar esse tipo de coisa em consideração. Então, por exemplo, eu já passei por situações em que uma organizadora de feira, ela nunca teve nenhum vínculo com feiras voltadas para o universo do veganismo, tá?
E aí um dia, porque ela viu que isso estava em alta, ela foi lá e fez uma feira vegana. Dentro do espaço que ela tinha, a feira normal dela, que já era uma feira tradicional, que existia há muitos anos, era uma feira muito legal. Então ela fez lá uma feira vegana. Gente, foi um desastre, porque o vegano, ele é um grupo que tem algumas particularidades. Ele é vegano, pô. Então não faz muito sentido você fazer uma feira vegana dentro de um espaço que não é vegano, né? Que tem tendências nítidas de não ser vegano. Isso é um exemplo, tá? Então isso pode acontecer para todos os outros cenários. Isso foi um desastre. E por que eu estou contando essa situação? Porque pensando um pouquinho em tudo isso, de ontem para hoje, eu percebo o que vem acontecendo no cenário, que eu já venho falando isso há muito tempo. As feiras estão ficando muito caras, os organizadores não são mais organizadores de feiras, mas sim produtores de evento, sabe? São produtores de grandes eventos. Então, veja bem, o mercado de trabalho no Brasil, em todas as áreas, ele foi ficando cada dia mais difícil. Então, por exemplo, antigamente o cara promovia um evento de um grande show, ou de uma grande apresentação, ou mesmo uma feira, mas essas feiras gigantescas, feiras de moto, feiras de iate, feiras de bebê, essas feiras gigantescas, né, que eram empresas particulares, privadas, que eram empresas internacionais, inclusive, né, tinha feiras aí que aconteciam na América Latina inteira. Esse cenário ele acabou. Esse cenário ele diminuiu consideravelmente, tá? Não adianta a gente falar assim, não, mas o povo continua trabalhando. Não, uma coisa é você trabalhar e ganhar, sei lá, um faturamento de 100 mil, que é pouco para uma feira desse tipo que eu estou te falando. Imagina uma feira de um cara que vende supermotos, tá? Então uma coisa é você fazer uma feira e você ganhar 100 mil, outra coisa é 2 anos depois você perceber que para você fazer uma feira dessas, você até conseguiria fazer, mas você não vai ganhar nem 5 mil. Então, o cenário acabou. Mas aí o que a pessoa percebe? A pessoa percebe, peraí, mas essas feiras de artesanato, moda, designer, essas feiras que estão acontecendo hoje, essas eu consigo promover. Essas eu faço com a mão amarrada nas costas. E essas eu faço tão bem que se eu ganhar 5 mil tá bom, porque o que eu ia fazer uma feira por ano para ganhar X, agora eu faço uma feira por mês e tá tudo certo. Então, entrou muitos organizadores de feira dentro desse cenário, tá? E isso, veja bem, o que eu estou falando para vocês não é uma grande pesquisa que eu fiz, não. É uma observação, tá? Eu posso, inclusive, estar extremamente errado, mas é uma observação. É só você que começou a empreender, faz um teste na prática. Você começou um teste de observação. Você começou a empreender, desenvolveu a sua marca, criou o seu produto e agora você faz umas fotinhas para postar no Instagram. E aí você coloca lá algumas hashtags que alavancam o teu negócio. Perceba a quantidade de feiras que você começa a ser sediado, você começa a ser convidado, você começa a ser chamado para fazer. Perceba. Você vai perceber que dentro dessas feiras vai ter uma ou outra que você já ouviu falar. Mas o resto é tudo feira nova. Tudo feira nova, tá? E hoje, aí você vai entrar em contato para perceber o preço. Que isso foi uma coisa que eu falei ontem, mas eu não me aprofundei nisso. Aí você vai entrar em contato para poder pesquisar o preço, para saber se você pode expor, se você consegue empreender naquele espaço ou não. Você vai perceber que tem feiras aí cobrando 500, 800, até R$1.000 o dia. E não vou dizer que está certo ou errado, não é isso não. Porque às vezes a pessoa teve vai ter um gasto tão grande para executar aquela feira que não dá para cobrar menos. E às vezes eu acho o seguinte, a pessoa tem um know-how tão grande que ela se recusa a cobrar menos. Mas esse know-how, essa bagagem, talvez não seja dentro deste cenário do qual a gente faz parte.
mas sim dentro de um outro cenário que está um pouco maior, que está que já foi um pouco mais evoluído. Então perceba o que hoje você tem o Sebrae fazendo feira. O Sebrae nunca fez isso, mas o Sebrae atualmente faz feiras. Você encontra lá. Você tem hoje um projeto em São Paulo chamado Mãos e Mentes Paulistanas, que tem como objetivo reunir empreendedores, tá, da economia criativa e, pelo que eu entendi, levar esses empreendedores para shoppings, para algumas áreas onde eles podem estar mostrando e vendendo suas artes, seus trabalhos. Algumas pessoas que já participaram se lamentam porque falam que sempre são levados para lugares onde não tem público. E tudo bem, você que foi, você que escolheu ir. Então, Sebrae fazendo feira, Mãos e Mentes Paulistanas, condomínios, o que mais tem hoje é feira de condomínio. E é uma coisa bem curiosa, bem interessante, porque imagina você mora num prédio você mora num condomínio que tem lá 4, 5 torres, tá? Trocentos apartamentos. E aí toda quinta, toda quarta, enfim, um dia esporádico da semana vai ter uma feira particular acontecendo lá dentro. É plateia cativa, é um público cativo. Mas aí você tem que prestar atenção no que eu falei antes, né? Será que o seu produto cabe naquele lugar? Pensa que de repente você vai fazer uma feira num shopping, que passa, sei lá, 1 milhão de pessoas ali, de todos os segmentos, entra, sai, todo mundo, passa muita gente ali, gente com poder aquisitivo ou não, passa muita gente ali o dia inteiro. Legal, isso é bacana. Aí você muda esse cenário para uma feira de condomínio, tá? Que tem muitas torres e coisa e tal. Quando você muda esse cenário para uma feira de condomínio, você já tem que pensar que a pessoa que está organizando tem que ter feito um trabalho muito legal com o condomínio. Você já tem que pensar que esses moradores, os condôminos, eles vão descer para prestigiar a tua feira, e se eles vão descer para isso. Mas normalmente, quando que eles vão descer para isso? Normalmente na hora que está chegando do trabalho. Normalmente é isso, está chegando do trabalho e vai descer. 5, 6, 7 horas da noite, às vezes um pouquinho mais. O que essas pessoas vão comprar? Qual é a motivação maior de uma feira de um comprador de uma feira que acontece num condomínio, uma área privada, num condomínio, que só vão frequentar os condôminos, as pessoas que moram ali dentro, e que a feira acontece até umas 8, 9 horas. O cara está chegando do trabalho, o que ele quer comprar? Ele quer comprar comida. Ele vai comprar o pastel, porque naquele dia ele não vai fazer janta, ele vai comprar o lanche, ele vai comprar o cachorro-quente, ele vai comprar qualquer coisa que ele possa. Estou chegando do trabalho, hoje tem uma feirinha aqui, eu vou comprar lá uma comidinha. Aí tem a menina que vende a prata, tem um menino que vende, sei lá, umas meias, enfim, tem vários outros expositores que talvez venda uma coisa ou outra. Mas se você parar para pensar, a comida, se tiver aquela feira toda semana, o cara vai comprar. Eu não estou dizendo todo dia, estou dizendo uma vez por semana. Se tiver toda semana, a comida, o cara vai comprar. Aquele dia ele tira para ser o dia do pastel, para ser o dia do cachorro-quente, para ser o dia da linguiça, sei lá. Aquele dia ele tira o dia para ser o dia da feira, com comida, tá? Agora, quem compra uma joia, não vai comprar toda semana. Quem compra uma peça de roupa, não vai comprar toda semana. Quem compra um artesanato, não vai comprar toda semana. Então é preciso levar isso em consideração. Então, cara, tem aparecido feira de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é formato e com tudo quanto é preço. E uma coisa que eu já havia falado no primeiro vídeo, eu volto a repetir aqui, é que dentro desses formatos, dentro de tudo isso que eu estou te falando, existe também aquele grupo de feira um pouco mais séria, que realmente já aquelas pessoas já promovem esse tipo de evento há muito tempo. Então, quando você for escolher, você pode se atentar a alguns fatores, sabe? Parceria, flexibilidade, o público orgânico,
E essa questão do público orgânico é muito delicada. Eu sempre falo isso, é muito delicado. Porque parceria, a pessoa que está organizando a feira, a instituição, a empresa, seja lá quem for, gente, empresa. Hoje existem empresas especializadas a fazerem feiras. E como é que eu descobri isso? Eu fui recentemente convidado para fazer uma feira a um lugar e a pessoa perguntou quanto eu cobrava para fazer essa feira. E aí eu fui pesquisar, porque para mim pareceu uma coisa muito interessante, cobrar para realizar uma feira. Né? Não cobrar do expositor, mas cobrar da instituição que me convidou a fazer a feira. Para mim pareceu muito interessante. E aí eu descobri que existem instituições hoje que promovem eventos, promotores de eventos, tá? Instituições que promovem eventos, que organizam e promovem eventos de feiras em espaços privados. Eu falei, cara, isso eu não sabia que existia, ou que está existindo agora, né? Porque esse é o tipo de alerta que eu quero dar. Você que está começando a empreender, toma cuidado para não cair em alguma cilada, tá? E cilada que você mesmo, de repente, se colocou. Eu não estou dizendo que nenhuma dessas, que essas iniciativas são ruins. Não estou dizendo. Assim como eu também não estou dizendo que todas elas são boas. O que eu estou dizendo é que, assim como, muito provavelmente, um grupo de empresários de um ou outro segmento migrou para esse cenário e fez o dever de casa, você que é expositor, hoje você também tem que fazer o dever de casa, tá? Você também precisa não somente desenvolver a sua marca, desenvolver o seu produto e atirar na primeira feira que aparecer. Não. Você precisa fazer o dever de casa. Dentro desse dever de casa, uma coisa que eu sempre falo: parceria, flexibilidade e público orgânico. Se atenta a isso. Se a instituição que você está negociando for parceira, você vai perceber o que para você é parceria. Se ela tiver flexibilidade, você vai perceber o que para você é flexível. Agora, o público orgânico, isso é uma coisa que todo mundo percebe. Se essa feira está localizada em um lugar onde as pessoas chegam gratuitamente, sem que haja necessidade de botar dinheiro na máquina, isso é um público orgânico, tá? Isso não significa que uma feira que não tem um público orgânico não seja uma feira boa. Vou te dar um exemplo. De repente, o cara foi organizar uma feira em um shopping hipotético, e é uma feira de uma data específica, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Páscoa, é uma feira de uma data específica. E aí o cara vai fazer aquela semana toda de feira. Nesse caso, o público do lugar talvez não seja orgânico, talvez não tenha muita gente naquele lugar, naturalmente. Mas naquela data específica vai ter, porque é uma data comemorativa, uma data familiar, uma data comemorativa, uma data religiosa, enfim, naquela data em especial vai ter. E aí sim vai ter um público. Então não estou dizendo que não ter um público orgânico é ruim. Estou dizendo para você observar. Se de repente a sua feira for recorrente, aí é importante ter um público orgânico, porque você não vai ter feriados comemorativos todos os dias. Agora, se a feira for pontual, de repente vale a pena abrir mão do público orgânico, porque você sabe que a administração daquele evento vai fazer minimamente uma chamada, uma propaganda, uma divulgação para trazer um público para aquele lugar e para aquele dia, tá? Bom, gente, é isso. Olha, muita atenção com as feiras que vocês vão fechar. Muita atenção mesmo. Tem muita feira hoje no cenário acontecendo. Todo mundo está fazendo feira. E quando eu digo todo mundo, eu quero falar órgãos públicos e privados, tá? Todo mundo está fazendo feira. Às vezes eu escuto falar que o clube tal, por exemplo, o São Paulo, o Morumbi, o clube São Paulo tal
está realizando uma feira. Aí você escuta, a escola tal está realizando uma feira, o parque tal está realizando uma feira, o condomínio tal está realizando uma feira, sabe? O Sebrae está realizando a primeira feira de empreendedores de não sei das quantas. A Prefeitura de São Paulo está liberando uma área para fazer uma feira. Sabe? Tudo, se você sair para procurar, você vai ver que todo mundo hoje está fazendo feira. Cada um tem um custo, cada um tem um investimento, cada um tem uma perspectiva de público, cada uma tem uma perspectiva de rendimento e faturamento. Então, assim, não caia em cilada. Preste atenção. Além de você ter que saber montar o seu stand, além de você ter que saber montar o seu produto, escolher bem o produto que você vai vender, além de tudo isso, você ainda também tem que colocar na mesma gôndola, na mesma bagagem, escolher bem a feira que você vai participar, tá? Bom, era isso, eu não podia deixar de falar isso daí. Peço a gentileza de vocês, curtam, compartilhem, divulguem, sabe? Aperte o sininho aí, dê o like, esse tipo de coisa, tá bom? Gratidão a todos, luz e paz.